prazer muito grande estar de volta com vocês, agora com um novo objetivo, uma nova oportunidade e um desejo que vem se prolongando ao longo de alguns anos, mas também tem sido protelado por mim, em função de não ter o hábito de estar me expondo, e também a gente sente aquele pouco de vergonha, de estar se colocando diante de todos para falar, para divulgar. Mas, diferente da campanha política, eu gostaria agora de estar conversando com vocês a respeito de um assunto que deve tocar toda a humanidade. É o objetivo de nós estarmos aqui, vivemos neste mundo, e muitas vezes nós ficamos perdidos, em meio a tudo que acontece. Como é que isso aconteceu? Ontem eu fiz uma postagem falando da Bíblia, a Bíblia Descomplicada, e até junto dela coloquei alguns livros que nos ajudam, nos dão apoio para orientar o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, de maneira que a gente possa compreendê-la. Existe hoje muitas vertentes religiosas, muitas posições são tomadas. Algumas pessoas acreditam ter a verdade sob o seu domínio, outros acreditam que a verdade vem pelo manifestar do Espírito Santo e, de alguma forma, as ações físicas e químicas do organismo que revelam o seu relacionamento com Deus. Mas a humanidade tem um relacionamento com Deus desde o princípio. E hoje a gente tem a mania de achar que a Bíblia é algo muito complicado. E essa postagem de ontem, ela me fez me lembrar dos tempos de infância. Ainda quando garoto, morador do Porto, na Beira-Linha, nós frequentávamos a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, e lá nós tínhamos a nossa escola bíblica dominical, onde aprendíamos muita coisa com a professora Dircinha, com Sula, E quando eu penso nesses momentos, eu me recordo muito do que nós vivíamos ali juntos. E é algo tão impressionante que é como se eu voltasse aquele tempo. Os ensinamentos ficaram guardados, Às vezes a gente pensa que a humanidade não tem jeito, mas não tem jeito no sentido de que nós não nos aproximamos de Deus. A gente simplesmente fala em Deus, mas não tem um contato, uma convivência. E naquela época a gente tinha uma convivência. Eu me lembro também no Porto, na casa da irmã Neuci, finada irmã Neuci, esposa do finado Chico Gordo, seus filhos. Nós tínhamos ali também toda semana um culto infantil onde nós aprendíamos. Ela usava um flanelógrafo, eu me lembro até hoje, onde eram montadas então as imagens que nos davam maior compreensão daquilo que nós estávamos estudando, que era a Palavra de Deus e as histórias bíblicas. Então a Bíblia, ela na verdade, ela vem para descomplicar, é o contrário do que a humanidade tem pregado, Ao longo de um grande período, de praticamente 1.300 anos na Idade Média, a Bíblia foi dominada por um clero, e deu-se a entender, e a humanidade frisou em si, gravou em si uma mentira que diz que só algumas pessoas são capazes de entender e orientar a humanidade, quando na verdade todos aqueles que buscam o estudo têm a condição de compreender. Ali também eu me lembro que tinha um grupo de adolescentes, com o nosso saudoso amigo Adilson, que trabalhou na prefeitura, que nós tivemos a tristeza de perdê-lo agora em 2020. Ele também era um dos nossos orientadores, Charles, acredito que o irmão César, o pessoal aqui de Tidinho, todos também nos ajudavam, e a gente tinha uma compreensão também física da Palavra de Deus. Por que física? Porque a Bíblia, o próprio nome já vem, Bíblios, biblioteca, é uma coleção de livros. Uma coleção de livros onde pessoas, seres humanos inspirados por Deus, foram levados a relatar a história do povo de Deus no meio de um planeta corrompido pelo pecado. Para que esse exemplo, então, servisse para a nossa transformação.
Vivemos uma nova era, um novo tempo, onde as pessoas sabem e nós acreditamos, né? Estamos no tempo da graça, mas não é porque estamos no tempo da graça que podemos pecar à vontade e tudo isso vai ficar de lado. E é a Bíblia que nos mostra tudo isso. Porque se não fosse o tempo, se só fosse possível isso no tempo da graça, como explicar então o fato de várias pessoas do Antigo Testamento terem alcançado a salvação mesmo sem ser israelense, mesmo sem ser judeu, né? Como o caso da prostituta Raabe, que conhecia o Deus de Israel e ao se encontrar com os filhos de Israel, resolveu caminhar a jornada junto com eles. Aquilo foi graça, né? Então não é só no Novo Testamento que a graça se impõe. A graça ela já vem sobre nós desde que o pecado adentrou no mundo. O próprio fato de Adão e Eva não terem sido exterminados, né, após pecar, já demonstrava a graça. Por quê? Porque a salvação já estava preparada em Jesus. Mas para entender tudo isso nós precisamos estar par do que está escrito aqui de maneira correta. Uma outra coisa interessante a respeito da Bíblia é que do seu original até chegar ao português, ela foi passando por transformações, porque nós sabemos que no português uma palavra ela pode significar várias coisas, enquanto que no original, no hebraico, no aramaico, uma palavra queria dizer exatamente aquilo. Não havia duas interpretações para uma mesma palavra, e isso tornava mais fácil a compreensão, né? Mas eu quero me deter hoje no princípio básico, sobre o que é a Bíblia, né? São 66 livros escritos por homens inspirados por Deus, revelações diretas dadas pelo próprio Deus. E quando criança eu me lembro muito bem que nós estudávamos a divisão desses 66 livros, né? Nós temos a divisão do Novo Testamento e do Antigo Testamento. A Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ser escrita, ao todo, desde o seu início até o final, né? Começando com Moisés, após a saída do Egito, e terminando com João em Apocalipse, na ilha de Patmos, logo após a ascensão de Jesus, a revelação sobre o livro de Daniel. Para quem não sabe, Apocalipse significa revelação, e revelação daquilo que ficou selado nas mãos de Daniel, quando o anjo então diz a Daniel: sela este livro porque não é para o seu tempo. E esses pequenos detalhes nos ajudam a entender essa complexidade que foi criada em torno da Bíblia. A Bíblia não é tão complexa assim. Ela é um relato histórico de coisas que aconteceram e a previsão de coisas que acontecerão, mas que já estavam no plano de Deus. E qual o nosso papel no meio disso tudo? Escolher do lado de quem nós queremos estar. Podemos viver essa vida de acordo com aquilo que é pregado nesse mundo e ter um final junto com este mundo, quando ele for purificado, ou resolvemos acompanhar a Jesus nessa jornada, seguindo o caminho apresentado pelo Mestre, sofrendo muitas vezes a consequência, porque não é só graça e tudo está resolvido, aceitei Jesus e tudo está resolvido. O próprio Jesus diz, né, neste mundo tereis aflições, mas não tenham medo, porque eu venci o mundo. E junto com ele, nós, como diz Paulo, né, renascemos em Cristo, então somos mais do que vencedores. Mas não quer dizer que a gente não vai deixar de sofrer. Se a gente for ler Mateus 24, nós vamos ter um entendimento muito grande sobre o que o mundo iria passar. Tudo aquilo que às vezes assusta a humanidade hoje, já foi predita por Jesus. E ele ainda acrescenta, né? Isso é só o princípio das dores. Vocês estão no início ainda das dores. Mas a volta de Jesus é certa e tudo indica estar muito próximo. Mas vamos lá, 66 livros divididos em sessões, para que nós pudéssemos entender melhor, né? Então Moisés escreve os primeiros 5 livros da Bíblia logo após a saída do Egito. Por que que Deus dá essa orientação e manda Moisés fazer esse relato? Porque durante os períodos de escravidão de 400 anos no Egito, o povo de Israel estava tendo a tendência de se esquecer do Criador. Muitos estavam deixando de passar para os seus descendentes aquilo que haviam
presenciado, haviam visto e haviam recebido de orientação dos seus pais. Estavam preferindo a maneira de viver egípcia. Tanto que no deserto acontecem vários eventos e o povo então tem que passar pelos 40 anos, né, de purificação no deserto, todo aquele mau costume morre então com as pessoas que estavam abraçadas àquela maneira de viver, e os novos então, né, pessoas que tinham uma certa idade, com exceção de Josué e Caleb, adentram na Nova Canaã, né, e Moisés então deixa esses escritos para que o povo pudesse se orientar. Logo depois então nós temos ali os livros históricos também, que vem contando algumas histórias do povo de Israel, para que a gente pudesse compreender. Os livros poéticos, né, que tem ali Salmos, tem os Provérbios de Salomão, né, Cantares, e livros então que são escritos em forma de poesia, né, em forma de romance. Os profetas menores e profetas maiores, que contam o relacionamento de Deus com o povo de Israel, onde Deus cobra então deles alguns comportamentos e algumas mudanças de comportamentos, e os avisos vêm sendo dados então através dos profetas. Avisos esses que servem para nós hoje quando nós adentramos nessa mesma área de pecado. Em seguida, 400 anos de silêncio, a Bíblia ficou 400 anos sem Deus fazer nenhum relato à humanidade, silêncio total, e vem então Jesus. E para vocês verem a importância dos relatos do Antigo Testamento, dos livros proféticos que indicavam a vinda de Cristo, os 3 reis magos, como a gente chama, eles saem de uma terra distante e vêm receber Jesus no seu nascimento. Por quê? Porque conheciam a palavra de Deus, conheciam as profecias, apesar de não estarem vivendo no meio dos judeus. Mais uma prova de que a palavra de Deus é a salvação, ela é gratuita e para todos. Então não foi aberto somente após Pedro e Paulo saírem pregando o Evangelho pelo mundo. Aqueles que aceitavam a verdade da palavra de Deus tinham o entendimento necessário para se encontrar com Jesus. E os 3 reis magos, eles são um exemplo disso. Então, mais uma coisa desmistificada. Não é que eles foram tomados pela mão. Eles eram estudiosos da palavra de Deus. Assim como o eunuco etíope também. Né? Quando Filipe é levado até ele, por quê? Porque ele tinha dinheiro, tinha todos os livros do Antigo Testamento, e ele estudava e queria compreender aquilo ali. Então a salvação também aberta antes mesmo do derramamento do Espírito Santo, quando o Evangelho é aberto para toda a humanidade. Ali foi apenas um símbolo, uma questão de ampliar a palavra, sendo também cumprida a promessa de Jesus de que nós receberíamos o Consolador e teríamos a condição então de efetuar essa obra. Né? E vem em seguida os livros históricos, né, que é o livro de Atos, no Novo Testamento, né, que conta a história dos apóstolos, como eles viveram, né? O nome Atos já diz isso, né? Atitudes comportamentais, atitudes que levaram à explosão da obra de pregação do Evangelho em todo o mundo. Ásia, Europa, todo mundo conhecido na época, ele chegou a conhecer o Evangelho, a receber o Evangelho. Né? E as cartas de Paulo, onde Paulo então escreve às igrejas, né, sobre os seus comportamentos e sobre as suas posições. A igreja já de alguma forma começando a ser minada por interesses pessoais, interesses de quem queria tirar vantagem, e Paulo então começa a escrever essas igrejas, parabenizando aquelas que estavam de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Cristo havia preparado para elas, e cobrando mudança daquelas que estavam deixando o caminho e fazendo a vontade do homem. Isso ocorre até hoje, então as cartas de Paulo são orientações para a igreja até os últimos dias desta terra. Então nós precisamos conhecer tudo isso. E Apocalipse, como eu disse, né, que é o livro profético do Novo Testamento, que vem explicar o livro de Daniel, completar toda a profecia de Daniel. Muito dele já foi cumprido,
falta muito pouco para a gente encerrar essa história da humanidade, fechando com aquilo que a Apocalipse ensina. Não é um livro de mistério, é um livro de revelação, como o próprio nome diz, mas que você precisa conhecer o Antigo Testamento para entender aquilo que está sendo revelado. Porque se a revelação ela ocorre com base em um mistério, o mistério na verdade ele está no Antigo Testamento, né? Mas um mistério para aquela época, porque de acordo com os acontecimentos, todo o livro de Daniel foi sendo explicado, né? Principalmente a estátua de Nabucodonosor e os animais que vêm a seguir, que são também animais que representam as mesmas fases da estátua. Mas isso é um outro estudo, uma coisa muito grande, que a gente pode guardar para um outro momento, né? Então a Bíblia não é esse bicho de 7 cabeças, como a gente fala, né? Apesar de terem animais com 7 cabeças, 7 chifres, né? E tudo mais. E ela é a palavra de Deus para nos orientar. Mas não basta apenas lê-la, é preciso praticá-la. A Bíblia deve fazer parte da nossa vida como prática para alcançarmos um bem maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Não basta apenas reconhecer Deus como Criador, Jesus como Filho de Deus. É preciso aceitá-lo como Senhor da sua vida, como Senhor da minha vida. E para que isso ocorra com profundidade, com base, nós precisamos conhecer a mensagem que Deus deixou para nós, né? Um texto isolado ele não quer dizer muita coisa, porque a Bíblia ela se completa. Nós devemos estudá-la de uma certa forma. E numa oportunidade futura eu quero estar fazendo com você uma continuidade desse papo gostoso, trazendo a oportunidade de estudarmos e analisarmos, abrirmos a Bíblia junto, né? De repente a gente pode estar fazendo em forma de live, onde você vai estar fazendo as suas perguntas e a gente podendo responder ali na própria live, te ajudando, ou se houver uma dúvida maior, a gente deixar para uma resposta específica no momento específico, ou até mesmo no privado, né? Mas uma coisa é certa, no livro de João, capítulo 5, verso 39, Jesus nos deixa as seguintes palavras: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A palavra que testifica de Jesus é a mesma estudada pelos 3 reis magos, por isso tiveram a condição de entender que momento precioso era aquele que estava acontecendo naquele momento, quem estava nascendo. Quando foram visitar o rei, eles sabiam que rei era aquele. E apesar de toda a humildade de nascer numa manjedoura, aqueles homens foram capazes de identificar naquela simplicidade o nascimento do Filho de Deus, do Rei de todo o universo. E nós vamos nos encontrar em breve, se assim Deus permitir, para podermos conversar um pouco mais sobre esse assunto. Mas nesse momento eu quero orar com você. Quero pedir a Deus que abençoe a sua vida, que abençoe o seu ano e que nos traga paz, que nos traga comunhão, que nos traga o que precisamos para estar ligados a Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, te agradeço a Deus por esta oportunidade, pelo desejo que colocaste em meu coração. O Senhor como Criador de todas as coisas, como mantenedor de todas as coisas, como conhecedor de cada situação em que vivemos. O Senhor sabe o que se passa na vida de cada um de nós, conhece as nossas necessidades e também sabe o momento certo para nos dar a solução. Sabemos que a solução maior já nos foi dada em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, porque o que mais almejamos é estar na vida eterna contigo, Senhor. E não são as tristezas e as mazelas deste mundo que nos podem nos separar de Ti, porque o amor de Cristo é maior do que todas as coisas. E se ainda sofremos e não temos a condição de entender por que sofremos tanto, que o Senhor possa ao menos nos fortalecer, como foi prometido pelo Teu Filho amado, no poder do Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa estar conosco em cada momento de tristeza. Que haja um anjo poderoso ao lado de cada um que nos acompanha neste momento. E que esse anjo possa estar enxugando cada lágrima derramada. E que as nossas lágrimas possam ser de alegria, porque reconhecemos ter em Jesus um Salvador maior do que todas as coisas. E que mesmo não sendo merecedores, a salvação está estendida a todos nós.
Perdoa-nos por não compreender a Tua palavra, porque ainda não paramos para estudá-la como deveríamos estudar. Orienta-nos, ó Pai. Derrama sobre nós o poder do Teu Santo Espírito. Dá-nos livramento, dá-nos a paz, ainda que no meio da turbulência. Ensina-nos a amar-te como o Senhor deseja que amemos. Acompanha-nos a cada instante e abençoe em especial cada pessoa que chegou ao momento desta oração. Que elas possam sentir o Teu poder atuando em suas vidas. Que elas possam sentir que as suas vidas estão sendo transformadas por Ti. E que elas possam receber as bênçãos que tanto almejam, se assim for a Tua vontade. Ó meu Deus e amado Pai, eu não sou merecedor de estar aqui fazendo esta obra para a qual fui chamado. Mas é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem determina. E mesmo estando relutante em realizar este trabalho, eu quero pedir que o Senhor possa abençoar, que muitas pessoas possam ser alcançadas para o bem de cada uma delas. E que se assim for, Deus, o Teu desejo, nós possamos continuar hoje sempre, lutando e lutando cada vez mais. E se o mundo cresce para derrubar os Teus filhos, que nós possamos crescer para levantá-los e dá-los a oportunidade de estar contigo nas mansões celestiais. Tem misericórdia de nós, Senhor, pelos nossos pecados, pelas maneiras que ainda pensamos e agimos. E guarda-nos de todo mal, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, nos veremos em breve numa nova gravação e, se Deus quiser, passaremos a estar ao vivo. Agradeço a você que vai deixar o seu like, vai deixar o seu comentário. E se você tiver alguma pergunta, que você possa fazê-la. Se tiver ao meu alcance, terei o prazer em te ajudar a encontrar a resposta na Bíblia. Porque quem tem a resposta para tudo não é o servo, mas sim o Senhor. Nós somos apenas mensageiros de Cristo. Então que Deus te dê um ano de 2021 abençoado, com poder para vencer todas essas batalhas. E acredite no Senhor, porque as suas promessas são verdadeiras e irão se realizar. Que Deus te guarde hoje e sempre. Amém.